Olá, tudo bem? Novamente estamos na nossa disciplina de cultura surda. Se você teve a oportunidade de assistir ao filme Seu Nome é Jonas, poderá levantar ainda mais contribuições para as nossas aulas e verificará as dificuldades enfrentadas tanto na sociedade quanto no ambiente familiar. Tomado muitas vezes como um deficiente intelectual, o surdo pode passar por privações afetivas, culturais, imposições ouvintistas e até mesmo discriminação e exclusão, embora a história venha sendo modificada. Sabemos que muitos pais ou responsáveis aguardam uma oralização efetiva do surdo para que passe a ensinar valores, cultura, respeito, os quais a criança ouvinte aprende, ou pelo menos deveria aprender, desde muito pequena. E muitas vezes, os médicos, os clínicos que acompanham essa criança não dizem aos pais que ela pode nunca vir a falar. Não porque ela tem algum problema nas pregas vocais, algum problema orgânico, mas porque o fato de não ouvir muitas vezes impede esse surdo de aprender a oralizar efetivamente. Assim, a oralização desse sujeito pode ficar um pouco truncada, a comunicação fica difícil e ele prefere não falar, mesmo dentro do ambiente familiar. E acontece então que os pais ficam naquele aguardo, como ensinar os valores, como ensinar a cultura da família, como ensinar o que é certo e o que é errado dentro do ambiente familiar. Perdem longos anos dessa criança. As crianças surdas, nos primeiros anos de vida, respeitam e atendem a tudo que lhes é imposto. É aquele ouvintismo que nós já falamos antes, quando lhe é imposto que ele haja como um ouvinte, que ele haja como uma pessoa dita normal, pois é assim que a sociedade vê. Nós, enquanto ouvintes, somos os normais e os surdos não, são sempre os deficientes. Mas assim, no entanto, à medida que eles crescem, é comum que encontrem grupos que acolhem, que aprendem e utilizam a sua língua, que é a língua de sinais, e esse grupo vai dedicando atenção e interesse que esse sujeito surdo não teve em casa. Esse mesmo grupo é capaz de ensinar-lhe coisas e assim a tendência é que o surdo se apegue ao grupo, independente de laços anteriores, de valores, de crenças. Por isso, muitos abandonam as instruções da própria família. É comum que na adolescência o surdo deixe o ambiente familiar por conta disso. Por quê? Se no ambiente familiar ele é privado das interações, por vezes ele não tem uma comunicação efetiva, e aí quando sai, principalmente na adolescência, na pré-adolescência, e encontra um grupo de colegas, de amigos que usam a sua língua, que não tratam ele como uma pessoa diferente, ainda mais que nessa fase da vida, as pessoas têm um interesse maior pela linguagem e pela língua de sinais, porque é diferente, torna ele diferente perante a sociedade. Pode dizer para todo mundo que sabe usar a língua de sinais. E o que acontece com o apego do surdo é que esse grupo nem sempre é um grupo com valores. Principalmente se ele conhece na rua ou nas baladas, se ele sai para se divertir e encontra esse grupo diferente. Esses exemplos nem sempre são exemplos bons. E aí os pais acabam por perder o adolescente surdo, muitas vezes para a droga, ou então para as noitadas, porque eles demoram para voltar para casa, acham que não tem que dar nenhuma satisfação. Os surdos tendem a crescer quando não tem uma comunicação efetiva em casa, crendo que a família, ele não pertence a essa família. Então ele pertence logo ao grupo que interage, que se comunica, que acha que ele é uma pessoa normal, pelo menos quando está ali. Nos anos finais do ensino fundamental, quando perguntamos a alguns surdos qual é o nome do seu pai ou da sua mãe, normalmente a resposta falada ou sinalizada é papai ou mamãe. Eles não se identificam e tanto não têm esse sentimento de pertencimento à sua própria família, que não conhece o nome dos pais. Simplesmente os conhece por pai e mãe. Isso se torna muito difícil, porque se percebe que ele não tem afinidade, não tem afetividade com o grupo familiar. E os valores? E tudo aquilo que deveria ser ensinado e não foi? Como é que ele tem olhado para essa família?
E esse é a maior causa do surdo ir embora com um grupo qualquer. Ao encontrar esse grupo com afinidade, normalmente através da língua de sinais, eles tendem a investir e a se dedicar inteira e intensamente a esse grupo. E seu comportamento, suas ações são em consonância com o grupo. Princípios e também os objetivos deste grupo estão presentes nessa pessoa surda. Isso porque as crianças e os adolescentes surdos dificilmente encontram modelos satisfatórios dentro de sua família. E modelos que sejam capazes de criar e desenvolver vínculos. A família dedica a maior parte do seu tempo nas práticas normalizadoras, que vão sendo deixadas de lado pelos surdos ao longo da imersão deste na sua cultura, a cultura surda. E assim nós podemos perceber o quê? Que quando eles se identificam com a língua de sinais, eles passam a observar que os pais, os familiares não a utilizam. Sendo assim, a comunicação e o modelo não existem dentro dessa casa, não existem nesse ambiente familiar. Ele foi buscar fora e encontrou. Nas noitadas, nas baladas, ele se identifica com esse grupo e logo ele rejeita a própria família, a cultura familiar. Aí os pais começam a se interessar e ensinar a ele aqueles valores que faltaram. Mas aí muitas vezes já é tarde demais. Quando isso acontece, os pais percebem que dedicaram os primeiros e os longos anos de vida de seu filho a essas práticas que nós chamamos de ouvintistas, obrigando seu filho a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Essas práticas se dão onde? Dentro dos consultórios clínicos, fonoaudiólogos, médicos. Lembram que conversamos que quando nasce um filho surdo, a impressão que se tem é que nasce uma orelha e essa orelha tem defeito? É cheia de problema, precisa de tratamento, de cuidado? Os pais esquecem do todo que está na criança surda? Sim. Aí, quando eles percebem que passar o seu tempo dentro dos consultórios, tentam dar o carinho, a afetividade à criança surda, aí ela não quer mais. Aquelas práticas normalizadoras que normalmente vêm pela imposição do uso do aparelho, do treinamento de fala, são deixadas de lado pelo sujeito surdo. Ele passa a usar a sua cultura surda, a língua de sinais e o seu comportamento passa a ser o comportamento surdo. Os pais, que na maioria das vezes não conhecem língua de sinais, nunca se preocuparam em investigar o que é cultura, o que é característica e o que é identidade surda, se perdem nesse processo. Buscam o apoio da escola, de psicólogos e outros afins, porque não sabem, nem conhecem o filho que tem em casa. Essa é a maior dificuldade. Se não se conhece característica e nem cultura surda, como vai ensinar algum valor a esse filho? E muitas vezes esse tempo já está perdido, não conseguem mais retroceder. É comum que na adolescência os pais procurem grupos de surdos para aprenderem a língua de sinais, mas também já não conseguem se comunicar bem com o filho, não conseguem se comunicar com significado, porque eles estão acostumados a ver os pais impondo práticas, já não param mais para olhar para eles. Isso se torna um motivo de muito conflito dentro de casa, dentro da escola, porque ao se identificar com outro grupo, e muitas vezes esse grupo é muito ruim, porque um grupo que se dedica intensamente à noite, à balada, que tira o surdo do âmbito familiar, quase sempre é um grupo que não tem muitos valores para apresentar a eles. E com esse os surdos sentem mais afinidade, porque são grupos que quebram os estigmas para alcançar esse sujeito para a convivência com eles. Nós discutiremos mais a respeito disso na próxima aula.